Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus. Um lembrete para os irmãos. Filho de Deus, não diga que o sol se apagou para você. Foram as nuvens que o esconderam. Ele está preparando o verão para você. Queridos irmãos, eu quero pedir a vossa gentileza para adiantarmos mais um pouco na palavra de Deus desta noite. Quem lembra onde lemos? E eu quero convidar os irmãos para recitarem comigo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E digam mais assim: porquanto falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. A Bíblia é o livro mais completo de todos os livros que existem no mundo. Nela nós encontramos lenitivo para nossas almas, conforto para a nossa vida, estabilidade para a nossa caminhada. A Bíblia responde à própria Bíblia. E viemos nesta noite para ouvir aquilo que Deus tem para dizer a nós. E o que é interessante é que diz que Deus falará de paz ao seu povo, contanto que não voltem à loucura. E alguém pode dizer: eu sou doido? Mas diariamente nós temos ou tomamos decisões que alguém diz: é uma doidice, é uma loucura. E por quê, pastor? Porque às vezes não consultamos a Deus. Depois que as coisas dão errada, aí a gente vai consultar a Deus. Não era para ter consultado antes. Primeiro a Deus. Concordam comigo? Depois aos nossos sentimentos, às nossas decisões, aquilo que julgamos que vai dar certo, mas primeiro a Deus. Não se aborreçam comigo, mas digam assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser.
Vamos abrir as nossas Bíblias, que a Bíblia responde. Salmos 19. Salmos 19. Vamos ver uma coisa interessante. Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras. Um dia faz declaração ao outro e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E agora? Como é? Sem linguagem e sem fala. Como é que eu escuto sem linguagem e sem fala? As coisas de Deus, elas são tão perfeitas, tão sublimes, que às vezes ficamos sem entender. Eu estava hoje meditando na Bíblia e li no livro de Jó: um espírito parou diante de mim. Tá? Um espírito parou diante de mim. Oh, como a Bíblia é tão cheia de tanta coisa especial. Digam comigo: sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. A voz do dia é uma, a voz da noite é outra. Mas escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Eu já contei aqui aos irmãos, vou contar outra vez. Pastor, vou contar outra vez. Eu uma vez tive uma doença chamada erisipela. Eu tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6 injeções de benzetacil. Mas uma só não resolvia, 2 também não resolve, 3 não resolve, 4 não resolve, 5 não resolve, 6, pronto. Resolveu. E às vezes a gente explica, até a pessoa entender. Eu estava na sala de aula em São Vicente, São Paulo. E o meu professor daquela época chamava-se Wilson Félix. E ele tinha uma mania de bater nos alunos. De régua, uma régua desse tamanho. A régua dele já era boleada como o dedo da gente. Mas eu disse para os meus irmãos: vocês façam tudo para não apanhar do professor Wilson. Façam tudo. Era a minha pessoa mais 3 irmãos meus. Faça tudo para não apanhar do professor. O professor é valente. E ele às vezes pegava o apagador e jogava. Tá. Olha, não foi aqui não, São Paulo. Professor Wilson Félix. Mas ele ensinava muito bem. E ele exigia muito mais de nós alunos, muito mais. Ele não dava trégua não. E naquela época a gente aprendia de verdade. Eu morei em Alagoa Grande somente 10 anos.
E ali tinha uma escola chamada a Escola de Dona Joaninha. Aqueles meninos, cruzeta que não queria aprender, os pais levavam para a Dona Joaninha. Eles, aqui você aprende. Jumento, aqui você aprende, jumento. Era por trás do templo que nós temos lá em Alagoa Grande. No fim do ano, todo mundo aprovado. Dona Joaninha botava, era na dura sorte, era palmatória, caroços de milho no chão, e o cara se ajoelhava, ficava ali meia hora e era tucalhando. Agora também no fim do ano, todo mundo aprovado por distinção. Não era nem plenamente, nem simplesmente, era com distinção. Hoje nós estamos aqui para continuar aprendendo, escutando o que Deus quer dizer para nós, contanto que a gente não volte à loucura. Vamos abrir as nossas Bíblias. No primeiro livro dos Reis. O que é que tem história de rei para a igreja? Romanos 15:4 diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi, tudo que está aqui na Bíblia é para o nosso ensino. Vamos pedir a Deus que nos dê a explicação que nós necessitamos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler os versículos 1 e 2, atentamente, com muita calma, porque alguém disse, pastor, o senhor está falando tão pouco na doutrina, é para falar mais. Eu disse, então vamos arrochar o nó. Escuta aí a leitura que o nosso príncipe vai fazer. Em toda época, em todo tempo, encontramos pessoas infiéis e fiéis aos princípios que lhes fora ensinado. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, o livro dos começos, e vamos ler o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Às vezes eu fico lendo a Bíblia e perguntando a Deus, por que não tem outra expressão? No princípio. Em outros textos da Bíblia, no princípio não foi assim. Isto quer dizer que houve uma quebra de princípios. Houve uma desobediência aos princípios. Todos nós, depois que aceitamos o Santo Evangelho, nós somos ensinados. Beber aguardente, cerveja, vinho, caracu, bebida forte é pecado. Dançar é pecado. Jogar é pecado. Fumar é pecado. Roubar é pecado. Mentir é pecado.
Então nós não podemos fazer nada disso, que nós somos ensinados no princípio. Meu filho, olha, crente é assim, é assim, é assim, é assim. Acabou. Vamos parar um pouquinho. 1 Reis 22, vamos parar lá de novo. Versículos 1 e 2. De novo, meu filho, de novo. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Escuta aí, olha. 3 anos sem guerra. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Ele não subiu, porque a Bíblia diz: quem for do Senhor, suba. Mas ele desceu. Só devemos descer com ordem de Deus. Desça, aí você desça. Mas se não recebeu ordem para descer, suba. Amém? A ordem do Senhor é essa: quem for do Senhor, suba. Eu já contei aqui para os irmãos do irmão que construiu, ele mesmo construiu um pequeno avião, voou, depois guardou, depois de muito tempo, foi dar um voo novamente, organizou tudo, abasteceu. Quando subiu, ratos roedores roendo o avião. Ele ficou preocupado, mas ligou para a torre de controle. Nós temos a nossa torre de controle. Quem é a nossa torre de controle? Espírito Santo, é nossa torre de controle. Ligou para a torre de controle. O que é que eu faço? Torre de controle diz: suba mais 200 metros. Não é para descer, é para subir. Se você subir mais 200 metros, os tímpanos dos ratos vão estourar e você ficará livre deles. Suba mais 200, ele... Dá para você subir mais um pouquinho? Aleluia! É para subir, não é para descer não. Três anos de paz, de tranquilidade. Mas desceu o rei Josafá, desceu para se encontrar com o rei Acabe. Um elemento mau, ruim. Eu espero que nesta noite não tenha ninguém da família dele aqui. Mas se tiver, eu vou dizer que ele era mau, ruim, e a mulher dele não prestava. Porque quem não presta, não presta mesmo não. E quem presta, presta. O espinho, quando tem de furar de pequeno, já traz a ponta. Prossiga, meu jovem. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Prossiga. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Olha aí o negócio.
O negócio é muito bom, mas eu vou perguntar a Deus se esse negócio está certo. O negócio é excelente, mas eu vou perguntar ao Senhor se esse negócio dá certo no final. Pergunte assim a mim: por que, pastor? Porque Deus vê o fim das coisas antes do princípio delas. Deus vê o fim das coisas antes do começo delas. Deus vê o fim das coisas antes que tudo comece. Quem já leu na Bíblia o Senhor dizendo: eu sou o alfa, o princípio, o primeiro e o derradeiro? Eu vou descer, eu vou me unir. Alguém disse: não é melhor consultar a palavra do Senhor? Diz que nada, pai. Tu ainda é desse tempo do Aracaé? Pergunte a Deus. Vamos agora no livro dos Salmos, Salmos de número 1, ou Salmo de número 1. Vamos ver como é que diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que, olhe, não anda segundo o conselho dos, não se, nem, porque a coisa vai devagarinho, sabe? O diabo trabalha sorrateiramente devagarinho. Mas bem-aventurado o varão e a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não, a coisa é muito boa, fique para você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pés, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de dia, de dia, de dia. Prossiga, meu jovem. Acompanhem. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Um minutinho só. 400 pessoas dizendo: olha, o negócio é excelente. Rei, pode subir. Ramote de Gileade será entregue nas suas mãos. Já pensou você enfrentar 400 pessoas? Todos eles certíssimos. Prossiga, meu filho. Acompanhe a leitura, para depois não vá dizer por aí que eu estou ensinando tolice. Olha, e pela internet eu não sei quantas mil pessoas estão assistindo. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá:
ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Josafá. Não fale o rei assim. Não fale o rei assim. Não fale assim. Rei, não fale assim. Mas eu não suporto ele. Ele não tem outra coisa, é Bíblia. E eu não gosto. Mas você tem que comer Bíblia envenenada. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me de lá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos o consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Pode subir. Ramote de Gileade vai ser entregue ao Senhor. 400 pessoas. Aí todo mundo derrete o coração. Mas vai buscar Micaías. Agora vocês vão ver uma coisa muito interessante aí. Prossiga, meu jovem. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Aleluia. 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 Eu só vou dizer o que o Senhor me disser. Digam comigo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escute, acompanhe. E, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? 400 homens. Eu vou dizer que o Senhor suba. 400 homens coagindo ele.
Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira da boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Está vendo aí o espírito de mentira? Do engano, da perversidade, da maldade. Agora está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Ora, mas eu tenho 400 profetas dizendo que eu vou a Ramote de Gileade e que ela vai ser entregue a mim. Eu mandei chamar Micaías, ele disse também. Mas eu disse: olha, você é verdade. Ele disse: não, eu vou dizer. Eu sei que tem 400 aqui afirmando uma só coisa, e eu vou ter que dizer o que Deus colocou no coração. Eu não digo que ele nunca fala de bem para mim, só fala de mal. Ele disse: não, eu só vou dizer o que Deus, o Senhor, me mandar dizer. Fique com raiva, se desvie, morra, vá para onde você quiser, mas eu vou dizer o que Deus me mandou dizer. Eu vou pedir aos irmãos que, pelo amor de Deus, quando alguém estiver doente, não me chame para orar. Porque eu queria ser usado. Não sou. Nunca fui usado assim. Agora, quando Deus me diz, eu digo: irmão, pode comprar o caixão. Aleluia. Eu não tenho culpa. Pastor, e aí? Eu digo: está resolvido. Aí está resolvido. Eu digo: tá. Pode comprar o caixão. Pastor, eu não pedi a você que não me chamasse. Não sou Micaías, não. Agora eu pergunto aos irmãos: o Senhor mudou? Ele é o mesmo? Quando? Deus ainda levanta homens hoje, ainda levanta mulheres hoje, neste mundo mal de falsidade. Deus ainda levanta valores,
Deus tem valores. E os dons do Espírito, Deus ainda levanta. Eu não tenho os 9 dons, mas a igreja tem. A igreja tem. A igreja, quando se reúne, tem. Reúne, tem. Muitas vezes nós tomamos as nossas... Vai casar? Pergunte a Deus se esse rapaz é de verdade. Porque pode ser um pilantra, um vagabundo, um canalha. Hoje a gente vê cara e não vê coração. Agora Deus conhece o coração de todos os homens. Ele sonda os corações de todos os homens. Ninguém se esconde de Deus. Se esconde de mim que sou frágil, fraco, imperfeito, cheio de defeito, mas de Deus não. Serei como tu és. E o meu povo com o teu povo. E os meus cavalos com os teus cavalos. Símbolo de força. Cavalos é símbolo de força. Você acredita em mim? Oh! Deixa eu contar um exemplo. Eu estava pastor na cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Eu estava pastor na cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Alguém fica aborrecido, mas foi verdade. Eu não quero saber, eu sei que me ensinaram. E um dia de sexta-feira chegou em Cajazeiras um cidadão muito bem vestido, muito elegante, suja. Aí o cara disse, aí é um. Tenha cuidado. Um cidadão um dia chegou numa loja que só tinha carro de primeira qualidade, com a roupa velha, rasgada, chapéu na cabeça. Aí disse, quanto é aquele carro ali? O rapaz disse, o senhor não tem dinheiro para comprar não. Aí ele disse, quem é o gerente da loja? É aquele cidadão. O gerente veio e disse, pois não. Quanto é aquele carro? O gerente disse, é X. Ele pegou um saco assim e jogou. Eu falei com aquele funcionário seu, ele me viu maltrapilho, sujo. Ele pensou que eu era um viajante desse que anda com um monte de troço. Um andarilho. Ele disse, pois não, aquele carro é X. Ele disse, eu quero o carro. Digam assim comigo, as aparências enganam. Chegou em Cajazeiras, aonde eu fui pastor por 1 ano, 8 meses e 15 dias. Boa tarde, eu disse boa tarde. O pastor da igreja estava, eu digo, não senhor, mas o senhor pode falar que eu lhe atendo e depois eu introduzo o senhor a ele.
Eu morei no Rio, morei em São Paulo, morei no Ceará. Eu assisti muitos assaltos no Rio de Janeiro, assim de dia. Eu tenho família minha que mora no Morro da Rocinha. Se dê licença, eu digo, pois não, sente. Ele sentou-se. Aí disse, eu queria lhe entregar minha carta de recomendação. Mostrou a carta, eu li a carta. Sim, senhor. Ele disse, eu sou dentista, médico, dentista. Muito bem. E trabalha comigo um protético. Muito bem. Eu disse, pois não. O pastor chega já. Aí fiquei curtindo um pouquinho, curtindo. O senhor veio para aqui fazer o quê? Vou instalar um consultório médico. Estou à disposição do senhor. Digo, não, o pastor vai tratar com o senhor. Vou extrair os dentes dos irmãos, vou cuidar, 1000 maravilhas. Tá muito bom. À tarde chegou, eu disse, irmã Carmen, prepare janta para a gente, para esse cidadão. Preparou janta, jantamos, fomos para o culto. No culto eu consultei, eu dou a oportunidade a esse homem, os irmãos disseram, dê. Aí eu dei a oportunidade a ele. Ele leu um versículo na Bíblia que diz assim, com o ouvir dos ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Fechou a Bíblia, sacudiu a igreja. Eu fiquei zero. Eu não disse nem amém. Quando eu me alegro, me alegro. Quando não me alegro, não me alegro. Não sou obrigado a me alegrar. Quando alguém se alegra, eu não me alegrei, não me alegrei. E depois eu perguntei aos meus companheiros, o que é que vocês acharam? Disseram, pastor, isso é uma maravilha. Eu disse, eu não senti nada. Se aí eu digo, eu sei. Não sei não. Dormiu na casa que eu morava. Casa pastoral. No outro dia de manhã ele disse, eu quero que o senhor arranje uma pessoa para conseguir uma casa para mim alugar, que eu quero trazer meu consultório perfeitamente. Mandei o presbítero, não sei se ainda mora lá, porque faz tempo que eu não vou em Cajazeiras e para me demorar. O irmão foi e arranjou uma casa na cidade de uma pessoa de São José de Piranhas. Tudo bem, tudo certo, tudo em ordem. No outro dia ele disse, eu vou agora buscar meus utensílios, meu consultório, perfeitamente. Foi lá em casa, tomou café, nós oramos e ele saiu para pegar o carro na porta da casa. Quando ele saiu, eu vi com esses olhos aqui, pelos dons de visão. Eu vi quando um homem acompanhou ele e entrou na caminhonete. Eu disse, só tem lugar para 2, como vai 3? E a personagem entrou com ele e foram embora. Olha o serviço aí. Lá para umas tantas da noite, 9 horas, chegou 2 homens na porta da igreja tratando mal o porteiro. Eu digo, espera aí que eu vou lá. Fica aí que eu vou lá. Irmão Luiz, fica aí que eu vou lá. Disse, o que é que está vendo? Você está vendo? Aquele cara roubou a caminhoneta de meu pai. E eu vou na casa de Gilberto agora. Chegou lá, Gilberto disse, eu não tenho culpa nenhuma. Eu indiquei seu pai para fazer o frete. Quem é que empata de ninguém ser bandido, ladrão, canalha, calhorda, covarde? Quem é? Quem é? Digam assim comigo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se ele não edificar a casa,
e em vão trabalham os que a edificam. Os homens foram embora, eu fui para casa, encerrei o culto e disse: vamos lá para casa, todo mundo. Aí todo mundo foi lá para casa, auxiliar, diácono, presbítero, não tinha evangelista naquele tempo, nem pastor. Eu digo: quem tiver em paz consigo mesmo, com a sua mulher, com os seus filhos, quem tiver pode ir embora. Aí os irmãos me encararam assim, ficaram todo mundo, digo: de joelho. Aí todo mundo se ajoelhou, oramos e eu disse assim: Senhor Jesus Cristo, quem te fala agora é José Carlos de Lima. Moro na rua Tenente Assênio, ele sabe. Mas eu disse: Rua Tenente Assênio, 142, Cajazeiras, Paraíba. Eu quero agora decretar, foi a primeira vez que eu decretei durante esses longos anos que eu sou crente, a prisão daquele elemento e o resgate da caminhonete. Amém? Vai embora todo mundo. Botei uma cadeira e botei a cara debaixo da cadeira. Eu disse: só me levanto daqui um dia, 2, 3. Quando o Senhor me responder. Deu 6 horas da manhã, bateram na porta, bem. Eu digo: espera aí que eu vou abrir. Abri a porta, eram os filhos do homem. Seu João, ele disse: pastor? Eu disse: senhor, o elemento foi preso, a caminhoneta está resgatada. Quem ainda acredita que a oração tem resposta? Quem ainda acredita que o Deus da Bíblia é o mesmo, não mudou? Como foi isso, pastor? Os 2 filhos de seu João disseram: nós vamos buscar papai e a outra coisa se resolve depois. Quando eles vão daqui para lá, o elemento vem de lá para cá. Eles disseram: bota o carro em cima dele. Aí cruzaram. Quando ele desceu, o policial que foi com ele já botou o revólver e prendeu o elemento. Mas não foi Zé Carlos de Lima, não. Mas o Deus dos céus, ninguém escapa das mãos dele, seja ele quem for, rico, pobre, preto, branco, galego, amarelo, azul, hein? Deus pega. Aleluia! Eu subo a Ramote de Gileade, suba. 400 homens. Micaías, eu subo, disse: suba. O Senhor vai entregar na sua... Mas eu já disse a você que não diga, só diga o que Deus... Ah, eu vou dizer o que Deus mandou dizer. Tá. Eu disse assim, temendo esses 400 homens, mas eu vou dizer o que Deus mandou eu dizer. O Senhor vai, mas não volta. Eu não disse que ele não fala bem a mim, só fala mal. Isso é um infeliz. Não diga isso, rei. Nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos perguntar a Deus. Se um anjo do céu, porque o céu dos céus é onde está o trono de Deus, mas se um anjo do céu descer para pregar outro evangelho, não aceite, não aceite. Não concorde.
Diga que não quer. Eu tenho na minha igreja Moisés e os profetas. Amém? Não quero. Não aceite. Não aceite, meu filho, não aceite. Depois da sua decisão, você vir consultar a Deus é tarde. Você tem que consultar primeiro ao Senhor. As nossas decisões não podem nem devem ser tomadas antes de consultar a Deus. Porque Deus é quem sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Quem acredita que é desta forma? Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Todo cuidado é pouco nos dias que nós estamos vivendo. Todo cuidado é pouco. E daqui para frente, pior ainda. Porque a coisa vai se tornando uma bola de neve. Você já pensou 400 pessoas? E você sozinho para enfrentar 400 pessoas? Isso eu vou dizer também que é para subir. Aí o rei disse: você diga a verdade. Eu não sei que você não só fala mal para mim. Então eu vou dizer o que o Senhor mandou dizer. Diga. Vamos ler em 1 Crônicas 22 e 6. Alguém quer ouvir o que ele gosta de ouvir? Não encontrou? Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Prossiga, mais um versículo. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu filho meu. Quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu a ele por pai. Confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Mas você não. Você não vai. Para sempre. Mas você não. Você não vai me edificar a casa. Você derramou muito sangue. E aquilo que Deus mandar. Fora do contrário, não. É como uma moça que vai casar. O cara diz: eu tenho um posto de gasolina, tenho uma farmácia. Ela diz: mas eu não quero você com seu posto de gasolina e sua farmácia, eu não quero. Pronto.
Eu quero aquele moreno do beiço de sola. Aleluia. Aleluia. Mas minha filha, ele tem um posto de gasolina, tem uma farmácia, mas eu não quero. Pronto, não quer, não quer. Vamos obedecer a Deus? Vamos obedecer a Deus? Vamos continuar obedecendo a Deus? Repitam comigo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Mas ele não me falou, espere mais um pouco. Pastor, você não vai resolver aquilo ali, não, tenha calma, eu estou orando. Estou botando óleo. Estou botando óleo no mancar. Daqui um pouco o mancar vai disparar. Você acredita? Vai funcionar. Eu estou botando óleo. Estou botando lágrimas. Estou botando oração. Eu estou dizendo aleluia. Eu estou dizendo amém. Dizendo papai, 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 papai. Daqui um pouco a coisa chega. Diz pronto. Aguarda o que Deus vai fazer. Aguarda o que Deus vai fazer, o mover do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em sua vida. Ele fala com você, Ele fala com você, Ele fala com você, Ele fala com você, Ele fala com nós aqui. Quem acredita que Deus ainda fala? Agora, depois que eu tomo minhas decisões, é que eu vou consultar a Deus? Não, primeiro eu vou consultar a Deus. Não posso fazer sem a ordem dele. Mas vai dar certo, eu vou consultar a Deus. Há alguns anos aqui, um casamento foi marcado para o sábado. Na sexta-feira, a moça ligou: não quero mais me casar com esse homem. Pronto, não quero, moça. Ele quase morre, mas ela disse: eu não quero. E Deus disse que eu não me casasse, eu não quero, acabou-se. É melhor ouvir a Deus do que aos homens. Não quero. Não, mas eu vou morrer. Pode morrer. Pode morrer, mas eu não quero. Eu não quero, porque não vai dar certo. Deus disse a mim que não vai dar certo, eu não quero. Não, mas eu não quero, homem. Mas já está tudo pronto, convite, bolo, e convidado, e tudo mais, mas eu não quero. Em Deus há vitória para nós. Digam assim comigo: Ele ainda quebra o arco. Tem um arco armado, mas Deus quebra o arco. O rei foi à guerra, Ramote de Gileade eu vou possuir, mas aquele infeliz disse que eu não vou. Um homem na sua simplicidade armou o arco, soltou, entre as fivelas e os botões, a seta entrou. A flecha de Deus. A flecha de Deus está nas mãos dele. Ele vai soltar a flecha. Deus vai soltar a flecha. Eita, como eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite aqui.
Deus vai soltar a flecha. Deus faz as coisas na maior simplicidade. Vamos concluir dizendo assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aguarda o rebuliço que Deus vai fazer. Eu gostaria de falar até 10 horas. Deixe os dons do Espírito Santo atuar na sua vida. Libere o que você trouxe para o culto de adoração. Lembre-se que você sempre foi um instrumento nas minhas mãos. Diz o Senhor: sou eu quem te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Assembleia de Deus, vem comigo.